Posso começar? Bom, então, muito boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu fiquei encarregada de coordenar mais essa sessão dos seminários regulares do nosso programa de pós-graduação, por muitas razões. Em primeiro lugar, pelo tema. Em segundo lugar, por ter aqui entre nós, certamente, dois pesquisadores que, se a gente fosse fazer uma lista dos top 3 na sociologia, eles estariam nessa lista. Então, uma enorme satisfação contar com o Flávio Carvalhais e o Carlos Costa Ribeiro aqui na nossa programação de seminários. Eles são dois grandes nomes nesse tema no Brasil, duas referências importantes. Então, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eles já estão aqui numa maratona, participar da defesa da dissertação da Alice, então estão aqui sendo explorados desde das 14h. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois, se eu achar aqui na colinha que eu fiz. Mas assim, eles são dois autores que trabalham em conjunto, eles têm publicações em conjunto sobre esse tema da estratificação e desigualdade na educação e no ensino superior. O Flávio é professor... Só um pouquinho, eu acertei a minha cola aqui. O Flávio é professor adjunto da UFRJ, na área de sociologia, tem uma presença internacional importante, já foi pesquisador ou colaborador na Columbia University, na Frye University, na Universidade de Michigan, na Universidade de Austin. Tem vários trabalhos publicados sobre a estratificação educacional no Brasil, o impacto da estratificação educacional sobre desigualdade de renda, sobre estrutura de classes no Brasil, sobre desigualdade de oportunidades, e publicou mais recentemente em um livro em colaboração com outros colegas sobre os 10 anos da lei de cotas no Brasil, que foi publicado em 2022, mas dada a qualidade dos envolvidos, certamente será um livro de referência no tema. Muito obrigada, Flávio, por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui. O Carlos Costa Ribeiro também é uma grande... Deixa eu pegar minha cola. É professor no UPERJ, mais recentemente conhecido como a UERJ, é PhD em Sociologia pela Universidade de Colômbia, foi pesquisador convidado da Stanford University, também tem muitos estudos sobre estratificação educacional, estratificação, sobretudo no ensino superior. É autor de 2 livros clássicos sobre o tema, que é a Estrutura de Classe e Mobilidade Social no Brasil, publicado em 2007, e Desigualdade de Oportunidades no Brasil, o amarelo e o vermelho, né, que a Velacor dos livros. São 2 livros de passagem obrigatória para qualquer pesquisador interessado em trabalhos teoricamente orientados e empiricamente sólidos sobre o problema da desigualdade, da reprodução da desigualdade no Brasil. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui com a gente. É uma enorme satisfação contar com vocês dois. Eu só fiz a apresentação porque isso sim, faz parte do protocolo da abertura de um seminário, mas não vou ocupar o tempo de vocês apresentando 2 pesquisadores que, a rigor, nem precisariam ser apresentados, dada a importância deles. E vou passar, então, a palavra pela combinação deles aqui. O Flávio vai ser o primeiro a falar. Então, Flávio, a palavra está com você. Bom, boa tarde a todos e todas presentes. Vou agradecer ao departamento em seu nome, Marta, pelo convite, ao Centro de Estudos da Metrópole também, né, que participou da organização. E eu acho que quando você está na USP, do lado do seu orientador, do lado da Marta, com esse público distinto, você está fazendo alguma coisa certa, né? Tomara que vocês concordem isso nos próximos 20 minutos aqui da apresentação, tá?
Então, eu queria começar falando aqui com vocês. Eu imaginei, e acho que eu estava certo, que iam ter muitos estudantes aqui, então eu peço licença aos professores, eu me foquei muito nos estudantes. Vou falar um pouco bastidores, um pouquinho sobre como alguns objetos chegaram até nós, mas eu acho que isso não vai prejudicar em nada a apresentação. Eu vou começar aqui só com uma motivação simples, falando alguns dados comparativos para a gente poder, então, definir um pouco a seguinte frase. Qual a quantidade, assim, a proporção de pessoas com ensino superior no Brasil é grande ou pequena? Então, em ciências sociais não existe nada da natureza para a gente definir qualquer coisa, a gente compara. Vamos comparar. Então, aqui a gente tem um mapa de 2010, é um pouco antigo, mas ele o período temporal que a gente analisa nos nossos trabalhos é muito próximo a 2010. Então, esse mapa aqui está mostrando o seguinte: a quantidade da população de 15 anos ou mais que tem ensino superior nesses países. Então, quanto mais roxo, mais ensino superior, quanto mais vermelho, menos. O Brasil tem, então, a partir desse mapa, eu posso falar que é pouco. Em 2010 era 5%, e mesmo se nós compararmos o Brasil com o México, com a Argentina, com a Colômbia, a gente vê que países com um nível de desenvolvimento semelhante, o Brasil então eu posso falar, né, que tem uma baixa proporção da sua população, uma baixa proporção de sua população com esse nível de ensino alcançado, e por diversos motivos decidiu mudar isso. Então, tem um efeito aqui de inércia demográfica, que isso que a gente está vendo nessa tabela comparada com os Estados Unidos vai demorar muito a acontecer, mas se a gente agora restringe a análise para a população de 18 a 24 anos que frequentava ou havia concluído o ensino superior, isso é conhecido como a taxa líquida ajustada de escolarização. Durante os anos 2010, a taxa aumentou significativamente, mais ou menos 40%, ainda muito longe dos Estados Unidos, que é só uma referência também para a gente saber, de novo, qualificar essas palavras. E aqui no Seminário de Ciência Política a gente precisa falar de políticas públicas, né? Porque isso aqui não é um acidente, esse crescimento, né? Foram decisões políticas públicas e leis que foram feitas tentando incentivar esse movimento. E eu gostaria, então, eu acho que do ponto de vista de políticas públicas, elas são relativamente conhecidas, né? Reformulação, reorganização do ensino federal, políticas públicas de atração de jovens no ensino privado e público, principalmente o privado, que são 75% das matrículas. Então, sem o ensino privado, a gente não vai conseguir escolarizar a nossa população. Com políticas do ensino privado, mas eu destacaria aqui, vocês vão ver por quê em breve, que a gente tem duas particularidades comparativamente da oferta de educação superior no país, que são muito significativas e muito recentes. Então, depois da LDB de 96, que é a última, né, Lei de Diretrizes e Bases, em 97 teve uma desregulamentação da oferta de ensino privado. Vender educação não é comum. Empresas lucrarem com educação não é comum comparando com outros países, tá? Uma empresa de educação comprar outra não é comum, é proibido em muitos contextos. Vocês vão ver o que aconteceu no mercado de ensino superior a partir, as consequências disso daqui a pouco. Então, isso que eu gostaria de destacar também. Eu destaco também uma outra coisa que, do ponto de vista da demanda, né, foi um contexto muito favorável para vender educação no Brasil e para incorporar essa enorme população que estava fora do ensino superior, porque são as maiores gerações de estudantes que estavam demandando ensino superior do ponto de vista demográfico, que gerações também que passaram por um sistema educacional que estava em expansão. Então, ainda que nós tenhamos dificuldades de incorporar a população elegível para cursar o ensino superior, porque o ensino médio no Brasil não é universalizado até hoje, eu devia usar algum adjetivo que isso é um escândalo, né?
mas não é, mas melhorou relativamente, então tinham mais pessoas aptas a cursar. E também uma outra particularidade do nosso contexto é que muitos alunos tinham uma demanda reprimida, né? Muitos alunos mais velhos voltaram a estudar, algo que não é comum também em outros países. E aí, dado esse contexto, a gente... Nesse caso, eu e outros colaboradores, a gente começou, então, a se interessar pela oferta de ensino superior. Eu e o Carlos, a gente estuda muito quem demanda o ensino superior. Então, a gente pergunta... Deixa eu pular o slide aqui, deixa eu ver isso. A gente faz muitas perguntas nesse sentido aqui. Como as condições dos estudantes afetam se eles entram ou não no ensino superior. Só que se vocês verem aqui, ó, eu adoro meu laser. Se vocês verem isso aqui, eu comecei a ficar incomodado com isso aqui. Eu fiquei pensando assim, eu vou chamar só de ensino superior? Será que eu não posso desagregar mais isso? O que aconteceu? O que está acontecendo aí desse lado, né? Esqueci os outros lados, queria estudar propriamente somente a oferta de educação. E foi o que eu fiz em conjunto com essas pessoas aqui, que eu gostaria de agradecer e registrar publicamente nesses dois estudos, principalmente a Clarissa Santos, Raquel Guilherme. Carlos, você não está nesse aqui, não. Desculpa, eu errei aqui os títulos. É que a gente trabalha tanto junto que eu fui na inércia. E o outro trabalho que foi publicado ano passado na Higher Education Policy, eu vou apresentar os resultados principais desses dois trabalhos. Então, meu incômodo com esse lado aqui, a primeira pergunta que nós fizemos foi o seguinte: qual que é a heterogeneidade de oferta do ensino superior no Brasil? Uma pergunta muito simples, né? O que existe, né? E como essas coisas cresceram, como essas células assim de uma tabela cresceram. Então, na ecologia, eles pensam isso também. Se a gente pensar num sistema, qualquer tipo de sistema, sei lá, tem fauna, flora, que pode ser mais heterogênea, mais homogênea, ser afetada por, sei lá, alguma coisa, alguma poluição, alguma coisa assim, mas tem medidas para tratar isso, e eu posso falar disso no debate, não vou entrar muito nisso, mas então nós estamos de fato analisando um sistema, e a gente queria então entender um pouco a heterogeneidade desse sistema, se há heterogeneidade, se não há, se ela aumentou, se ela diminuiu. E essa tabela aqui, eu espero que ela não assuste vocês, eu não vou deixar ela assustar, porque eu vou fazer uns destaques aqui. Então, o que mudou nesses 14 anos que a gente pegou? Então, quando a gente começou a fazer essas perguntas, a gente falou assim, olha, tem dados muito bons, anuais, censitários, de todas as instituições. Para ser acreditado junto ao MEC, você tem que fornecer informação para o MEC. Microdados, então posso fazer qualquer coisa que eu quiser com esses dados. Nós fizemos isso aqui. É uma coisa que eu me orgulho muito, que isso aqui começou, uma coisa de bastidor, que começou como treinamento de análise de dados de alunos de iniciação científica e gerou resultados que eu tenho muito orgulho na minha carreira. Então, as mudanças nesses 14 anos estão todas ancoradas no ensino privado. E tem alguns destaques que eu daria aqui, que esse trabalho chamou a atenção. O primeiro é que cursos vocacionais curtos que existem legalmente, os cursos tecnológicos que existem legalmente desde os anos 70 e eram pouco presentes no nosso ensino superior, passaram de praticamente inexistentes para ser mais ou menos 10 a 12% das matrículas, aqui a coluna direita, esse dado aqui. E segundo, uma coisa que mudou completamente o panorama da oferta de educação superior no país antes da pandemia, que é a ascensão da EAD. Então, EAD atualmente, se a gente pegar os dados mais novos, os ingressantes do ensino superior brasileiro não vão para a sala de aula, eles vão para o computador. Tem certos graus de educação, como as licenciaturas, os nossos professores não vão para a sala de aula. A maioria dos professores fazem licenciaturas EAD.
Então, essas são mudanças, eu acho, muito dramáticas e que estavam muito pouco destacadas na literatura. E nós, então, contribuímos no sentido, então, de destacá-las. Em média, o ensino público, então, é muito diferente do privado, basicamente que tem uma clivagem no Brasil, assim, as missões institucionais, apesar de não serem todas as instituições públicas que são instituições de pesquisa, no geral, elas pelo menos tentam ser instituições de pesquisa. Elas não são, não é um julgamento de valor meu. Se a gente vê a concentração de patentes e publicações científicas no nosso cenário nacional, elas são altamente concentradas em menos de 10 universidades. Tá? E a gente tem muito mais de 10 universidades que se dizem de pesquisa. Então, esse trabalho destacou isso. Então, a gente vive um processo viveu um processo, então, de diversificação. A heterogeneidade medida por esses parâmetros aqui aumentou. Mas ela aumentou, então elas foram o vetor de mudança está apresentado nesse gráfico aqui. Então, está péssimo para ler, mas tem essa caixinha aqui para eu ajudar vocês. Se a gente pegar todas essas combinações, então, deixa eu voltar aqui só um minutinho para a gente fazer umas multiplicações. Se eu pego 2 tipos de rede, pública e privada, 2 tipos de grau presencial e AD, nós já temos 4 possibilidades, mais 4 possibilidades aqui, 2 tipos de modalidade, mais 4 tipos de grau. Então, já 2 vezes 2 vezes 4, 4 vezes 4, nós já estamos em 16. E se eu colocar aqui, por exemplo, grandes áreas do conhecimento, se forem 5, a gente já está em 80, se forem, e assim por diante. Mas eu posso combinar, então, as áreas com essas características aqui, mas não adianta muito, porque se eu olhar para 20 só, eu já entendo mais de 90% da mudança. Se eu olhar só para 6, 50% da mudança. Isso aqui a gente combinou essas características todas, subtraiu a quantidade de matrículas do ponto final pelo ponto inicial, e pegou cada célula dessas e viu quanto de cada célula é responsável pela mudança. Então, esse resultado eu acho que é muito contundente, que basicamente são os vetores que conduziram à expansão do resultado anterior que eu mostrei. Então, basicamente, os vetores são cursos tecnológicos e cursos EAD, mas em termos de áreas, as áreas mudaram muito pouco. Tá? Ainda que as maiores barras aqui no final sejam as barras referentes à engenharia e saúde, que eram áreas que não representavam grande parte da composição em 2002, em 2016 elas cresceram, só que elas não conseguiram se contrapor ao crescimento igualmente intenso das áreas de direito, administração e pedagogia. Então, em termos de áreas no Brasil, há pouca diversidade de áreas de conhecimento. E aí o ensino público é muito importante. A diversidade está presente no ensino público. Não se formam muitos cientistas da computação no ensino privado, muitos arquitetos, várias profissões, muitos cientistas sociais, muito menos, né? Então, tem esses 2 movimentos, o movimento de estabilidade da diversidade das áreas do conhecimento e esses vetores de mudança. Então, esses foram os primeiros estudos. Foi o primeiro estudo. Mas a gente estava incomodado com uma coisa que veio das nossas leituras, do fato de nós sermos sociólogos da desigualdade e pelo fato de nós andarmos na rua, navegarmos na internet e vermos outdoor. Por quê? Que a gente começou a ver um movimento de grandes conglomerados educacionais vendendo educação. Então, eu não sei se eu fizesse um bingo aqui, vocês conheceriam essas pessoas. Essas pessoas são a Anitta, essa moça aqui é Fernanda Gentil, Luciano Huck e Juliette, concorrente do BBB. Eu acho que não são todas essas pessoas que têm ensino superior, elas estão fazendo propaganda de ensino superior, nenhuma estudou nessas instituições. O Luciano Huck certamente não estudou em uma universidade do grupo Croton. Então,
E isso começou a nos deixar perplexo, e depois de fazer o primeiro estudo, nós começamos a pensar assim, ok, nós temos um sistema, mas nós também temos um recurso que circula nesse sistema. Eu gostaria de medir, sei lá, alguma coisa monetária, não tem nos dados. Estudante, se a gente só estuda o que existe, o que é medido, né? Dada a contingência, tem uma mensuração muito óbvia para fazer em um sistema de ensino, que são matrículas, né? Então, nós pegamos as matrículas, e se vocês compararem esse desenho que eu fiz aqui, que nós fizemos, com o desenho anterior, o tamanho não muda. Então, aqui é só para ilustrar aqui a gente que fez uma pergunta típica de um sociólogo da desigualdade, que é: quantas unidades absorvem um recurso? Um rico de todo o recurso que existe em uma sociedade, rendimentos, por exemplo, se um rico tem muita renda, é uma sociedade muito desigual, porque ele se apropria de um grande bolo da renda. A gente fez um raciocínio análogo para se perguntar, das matrículas que existem no sistema de ensino superior, como as instituições se apropriaram dela em um ponto e ao longo do tempo. É um raciocínio dinâmico, é uma piada interna da banca aqui da tarde. Então, a gente se perguntou, como diferentes instituições se aproveitaram da expansão? A expansão do ensino superior foi concentrada em algumas instituições, e existe um segmento específico do sistema de ensino superior que impulsiona a possível concentração. No início, a concentração era uma hipótese. Uma outra sorte que eu tive, outro bastidor, é que eu queria aprender como calcular um índice, e eu tenho a sorte de poder mandar um e-mail para o Marcelo Medeiros, que é um estudante da riqueza e da alta concentração de renda do Brasil, e fala assim, me ensina a calcular esse índice aqui. Aí ele falou assim, é para qual dado? Aí eu mostrei os dados, aí ele falou assim, isso aqui é o quê? Eu falei, são matrículas em instituições de ensino superior. Aí ele falou, você está estudando ricos. É uma situação de muita concentração. Aí eu falei, você quer escrever comigo? Aí ele aceitou, eu fiquei muito feliz, e a gente fez o estudo com a Clarissa, que a Clarissa, aí uma outra felicidade, a Clarissa fez a tese e foi trabalhar na Secretaria de Regulação do Ensino Superior no MEC. Ela está lá com a professora Helena Sampaio. Enfim, estão tentando fazer coisas boas. Os resultados, vocês são cientistas políticos, sabem melhor que eu que não existe voluntarismo, né, nesse tipo de situação. O primeiro resultado que eu queria apresentar para vocês aqui, então, que a gente pegou, então o que a gente fez? A gente pegou os microdados do Censo do Ensino Superior. As nossas unidades de análise eram as instituições. E a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, a gente ordenou cada ano de forma crescente, pelo tamanho das instituições, e separou esse ordenamento em 100 grupos com quantidades iguais de instituições dentro desses 100 grupos. Como em ordem crescente, eu posso falar que o primeiro grupo são instituições pequenas, o último grupo, instituições grandes. Se eu comparo a quantidade de cada pedacinho no meu ponto inicial ou no meu ponto final, eu posso ver um crescimento. Se eu pego cada pontinho e colo aqui e faço algum procedimento de junção dessas coisas, tem isso aqui, que então é a incidência do crescimento das matrículas, que responde qual que foi a taxa de crescimento de cada pedacinho ao longo do tempo. E vocês podem ver que os pedacinhos grandes importam demais. Eles têm todos os pedacinhos cresceram, né? Então vou ser um pouco mais técnico aqui. Todos os centésimos cresceram, mas os centésimos das instituições enormes cresceu muito mais. E as instituições grandes cresceram em um padrão diferente das instituições médias e pequenas. Uma evidência indireta nossa aqui que eu posso adiantar é que as instituições lá da ponta compraram as instituições dessa curva decrescente aqui. E aí a gente fez mais uma pergunta, já estou acabando, tá, Carlos? A gente fez uma pergunta, o seguinte, a gente pode continuar olhando para esses pedaços e aqui, então, agora a gente tem diferentes nas colunas, diferentes agrupamentos de tamanho, tá? Então, da esquerda para a direita, a gente pode falar que são de instituições
pequenas para as médias até as muito grandes, né? Que aqui é 1% que a gente fala para desigualdade de renda também, mas aqui os nossos ricos são instituições muito grandes. E se eu pego a quantidade de matrículas no ponto inicial, a quantidade de matrículas no ponto final, subtrai o final pelo início e vejo quanto desse crescimento cada pedaço se apropriou, a gente vê que os 5% de maiores instituições têm mais da metade do crescimento, o que é impressionante. Então, um sistema altamente concentrado se concentrou muito mais. Então, isso aqui é uma história, isso, só para finalizar, a gente pode resumir todo esse raciocínio de concentração em um número, que é um índice de desigualdade, e decompor o índice de desigualdade por algumas variáveis que nós achamos interessantes. Então, aqui, os resultados são tão contundentes que a gente só precisa de 2 variáveis, modalidade e setor. Então, a história de concentração é uma história de propriedade, tá? Os grandes conglomerados educacionais passaram a ter muita força no mercado. Se você pegar os 5 maiores conglomerados educacionais, você vai entender mais de 40% do mercado. É uma história sobre políticas públicas, porque isso foi financiado pelo Estado, pelo FIES, pelo ProUni, principalmente pelo FIES, e por mudanças tecnológicas, né? Então, o resultado final aqui é que se a gente olhar para essa combinação de setor e modalidade, então, a mudança tecnológica reduziu o custo de escala, né, da oferta de ensino superior de uma forma dramática e induziu essa concentração de mercado. Então, a gente está aqui, a gente fez um trabalho muito descritivo, né? A gente estava com muitas curiosidades e foi colocado a lente sobre algumas coisas, e eu acho que por trás disso aqui tem muitos processos sociologicamente interessantes e interessantes para qualquer disciplina, porque é uma história de concentração de mercado, de oligopolização, de falta de regulação e de políticas públicas que apoiam grandes grupos, e nós, eu acho que também tem reflexos esses resultados para nós, assim como membros do sistema, né? Também algumas reflexões de se nossas universidades não são necessariamente de pesquisa e tem uma pressão tanto, como que a gente concorre? Isso é uma pergunta muito incômoda, geralmente, em universidades de pesquisa, né? Nós concorremos com isso, essas modalidades, os alunos, uma cidade enorme como aqui, é difícil concorrer, entrar no ônibus ou ligar o computador. É claro que eu também defendo a universidade de pesquisa. Eu, enfim, trabalho em uma e acho que tem muitas razões para elas existirem. Eu não tenho resposta para essas perguntas, não. São realmente incômodos e provocações que eu faço, porque eu acho que esses ambientes são locais bons para debater isso. O Carlos agora vai falar um pouco do outro lado da equação. Já está aberto aqui? Onde é que está aqui? Pega aqui, senão tem que trocar de óculos aqui. Aí, né? Tá, bom, como o Flávio disse, primeiro eu queria agradecer também que está aqui com vocês. É um prazer aqui estar aqui com vocês, apresentando o nosso trabalho. Tá? Eu vou falar aqui, como o Flávio disse, do outro lado lá daquele triângulozinho que ele colocou, né, da demanda por educação, né, quem são os estudantes que acessam o ensino superior, né? Vou falar na verdade, vou falar um pouco de 3 papers diferentes, um sobre o efeito da educação na mobilidade intergeracional e outros 2 sobre o acesso ao ensino superior. Tá? Vou tentar resumir isso. A pergunta que eu acho que sempre a pergunta que se faz é qual o papel do ensino superior no processo de mobilidade intergeracional, né? O acesso ao ensino superior aumenta a mobilidade ascendente, né? Essa é uma pergunta central. Na verdade, é uma pergunta que
que sempre aparece quando você fala, estamos aumentando o nível superior, vai todo mundo melhorar, vai ser bom para todo mundo, né? E tal, essa história que a gente tem, né? Vai ter mais mobilidade, etc. Né? Mas será? Como é que isso funciona? Então, eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Então, voltando um pouquinho, vamos ver o que aconteceu com a mobilidade social. Embora essas linhas estejam descendo, isso significa que aumentou a mobilidade social no sentido de que a associação entre a origem de classe, né, ocupação dos pais e a ocupação dos filhos, está diminuindo ao longo das décadas no Brasil. Esses dados são cortes de idade desde que nasceram na década de 20, 30, 40, 50 até a década de 70. Né? Então a gente vê essa tendência no Brasil. Tá? Uma das maneiras de a gente explicar isso, o que houve isso, a gente pode pensar que a educação, nesse triângulo aí, o famoso triângulo da estratificação social, né, a educação exerce um papel fundamental aí nesse aumento da mobilidade, né, nessa diminuição do efeito da origem socioeconômica nas chances de mobilidade intergeracional. Né? E aí eu estou falando aí de 4 mecanismos relacionados a isso, 2 deles são relacionados à educação, tá? Um que eu chamei de equalização educacional, é o fato da origem socioeconômica das pessoas estar menos relacionada, se ela estiver menos relacionada, né, associada à educação que as pessoas alcançam, e o resto permanecer igual, você vai ter um aumento da mobilidade lá na frente. Tá? Um outro mecanismo relacionado à educação a própria expansão educacional, porque conforme seria um mecanismo de composição, que eu botei no meio do triângulo, que seria quando você tem mais gente num nível educacional mais alto, geralmente nos níveis educacionais mais altos, isso é verdade para o Brasil também, a associação entre a origem e o destino socioeconômico é mais fraca. As pessoas já estão num ciclo de... né, passaram por várias coisas. Então, quando você vai aumentando esse nível, por um efeito de composição, você pode fazer com que diminua a associação entre origem e origem de classe, origem socioeconômica e educação, e isso, se os restos permanecer igual, você teria um aumento da mobilidade. Os outros mecanismos têm a ver com os retornos educacionais e com a associação direta que não passa pela educação entre a origem de classe e o destino de classe. Tá? Então, a gente olhando de novo aquelas coortes desde a década de 20, a gente vê aqui que houve uma expansão, aqui quem nasceu na década de 20 até a década de 70. Tá? Eu peguei esses dados, são desse primeiro paper, só vai até aí. Então, a gente vê que aqui, esse azulzinho aqui é o número de pessoas que tinham ensino superior. Ele aumentou consideravelmente, ele está aumentando no Brasil consideravelmente. Se a gente pegar o nível de pessoas que têm ensino médio e ensino superior, já chegou aqui na coorte a metade das pessoas, e isso aqui continua crescendo para as coortes mais recentes. Tá? E se eu for pensar lá no quem nasceu na década de 20, mas cerca de 70% tinham só até a terceira série do ensino básico. Então, isso é uma mudança brutal que aconteceu no Brasil. Tá? É uma mudança brutal que significa que tem uma expansão aqui que é importante, que continua, né? O Flávio estava falando da expansão bem mais recente, está bem mais para frente aqui, né? Mas essa expansão continuou e ela tem um efeito aí sobre a mobilidade intergeracional. Né? E aí uma análise de simulação para ver quais são os efeitos dessa expansão educacional, né? Eu peguei aqueles mecanismos todos que eu tinha apresentado no triângulo e decompus para ver qual o efeito de cada um deles. Então, esse aqui seria o efeito da expansão educacional puramente, né? Que para as 3 coortes mais jovens, que nasceram a partir da década de 50, 60, 70, teve um efeito enorme na diminuição da associação entre origem e destino de classe, aumentou, contribuiu enormemente para aumentar a mobilidade intergeracional. O outro mecanismo é o mecanismo da associação direta entre origem de classe e educação, e educação alcançada, que também aumentou bastante, teve uma grande contribuição. E os outros mecanismos, que é o retorno educacional, o valor dos diplomas educacionais no mercado de trabalho e
E a associação direta entre origem e destino de classe também contribui, mas muito menos, né? Então, o que isso está dizendo é que, basicamente, que a expansão do ensino, e aqui a expansão do ensino, no caso aqui é influenciado pelo ensino médio e ensino superior também, mas a expansão desses níveis mais elevados de educação levou a que houvesse um aumento da mobilidade intergeracional no Brasil. Tá? Isso aí vai a gente pensar assim, bom, então vamos estudar como é que as pessoas chegam a esse ensino superior, se é tão importante, a gente tem que estudar isso melhor, e é o que a gente fez junto, eu fiz junto com o Flávio e o Adriano Senkevic, e o Rogério agora se juntou a gente também no segundo paper. Tá? Aqui eu botei uma outra informação, já que eu vou falar um pouco de raça, é que apesar de toda essa mudança, a mobilidade intergeracional entre brancos e negros não mudou. Os brancos têm muito mais mobilidade ascendente aqui do que os negros. Então, não mudou, isso aqui é tudo antes das cotas e tudo, mas não mudou. Então tem uma constância aí também, é um tema que eu vou falar aqui rapidamente sobre desigualdades raciais. Tá? Então, aí eu vou apresentar o outro paper aqui, isso tudo eu falei, não sei nem quanto tempo aqui, mas foi mais para motivar a discussão dos papers mais que a gente tem desenvolvido juntos. Tá? A gente recentemente, em colaboração com esse primeiro autor aqui, o Adriano Senkevic, a gente começou a trabalhar com dados do INEP, né, que juntam vários bancos de dados, o censo do ensino superior, o censo educacional, o censo do ensino superior, o Enem. Tá? Com isso, basicamente, a grande novidade é que no Enem a gente tem informações sobre o desempenho dos alunos. Todos os estudos sobre estratificação educacional no Brasil, até então, até esses papers que a gente está escrevendo aí, eles não incluíam essa variável, porque a gente não tinha essa variável. Tem estudos assim para a Unicamp, incluindo essa variável, para a UF, para vários lugares, mas não para o Brasil como um todo. Tá? Então, de certa forma, a gente vai ver se a origem socioeconômica das pessoas, né, ela está associada a entrar ou não na universidade, a entrar em qual tipo de universidade, mas também se o desempenho das pessoas, como o desempenho também está relacionado a isso e também está relacionado à origem socioeconômica das pessoas. Então, o desempenho seria uma variável que estava faltando nos estudos, né? E é muito importante da gente levar em conta. Então, é como se a gente vai estudar aqui justamente isso, que é o efeito das condições socioeconômicas, né, no acesso ao ensino superior, mas tem um efeito direto aqui, mas tem um efeito indireto aqui que passa pelo desempenho dos alunos, né? O desempenho leva eles, né, que vai estar associado a essa origem socioeconômica. É como se eu estivesse desmembrando aquele triângulozinho, botando aqui uma coisa que não estava no triângulo antes, que é o desempenho dos alunos, que é algo fundamental, que a gente não estava analisando. Tá? Então a gente vai ver aqui quais são os efeitos diretos e os indiretos, né, do acesso ao ensino superior. Né? Um gráfico de motivação sobre isso, mostrando como seria a diferença de classe, né, dos privilegiados e não privilegiados. Você vê que o desempenho, essa aqui é a curva de desempenho dos mais ricos e a curva de desempenho dos mais pobres, você vê que é mais para cá, né? Ou seja, eles têm, em média, um desempenho menor do que os mais ricos, né? E os mais ricos também têm chance maior de entrar na universidade. Isso aqui seria a curva logística. Esse gráfico, o Flávio gosta muito, eu fico meio confuso às vezes esse gráfico. Mas ele é bom. Tá? Enfim, então a gente vai combinar essas coisas, que é algo que não estava sendo feito nos estudos de estratificação educacional no Brasil. Tá? Em outros países do mundo já foi feito, em vários lugares. Tá? Não é novidade. Posso falar porque eu gosto? Pode. Porque as áreas sobrepostas, as curvas, vocês veem que são diferentes. Ou seja, pessoas com o mesmo desempenho também não fazem transições nas mesmas taxas. Então, ainda são dois níveis de desigualdade. As curvas de desempenho são diferentes e, ainda que exista o mesmo desempenho, existem custos de oportunidade e outros parâmetros que fazem com que tenha aquele ato nas curvas logísticas ali. De entrar, em relação aqui, a entrada na universidade. A entrada ou não na probabilidade de entrar na universidade. A probabilidade de entrar ou não na universidade. Né? Aí nesse primeiro artigo que eu vou apresentar, a gente vai estudar basicamente o seguinte:
como que é a origem socioeconômica, a renda familiar, que é a variável que a gente pegou, e o desempenho no Enem estão relacionados a entrar no ensino público ou no ensino privado ou não entrar no ensino superior. Tá? E a gente discute uma teoria que é chamada teoria, que é um mecanismo, não sei se é uma teoria, né? Que é das vantagens compensatórias, que diz o seguinte, eu não sei se eu estou dando um monte de conceitos, se ficar complicado, depois vocês me perguntam. Essa teoria diz o seguinte, diz que quando você tem, né, aqui seriam alunos de mais ricos e alunos mais pobres, tá? E aqui é o desempenho, né? Então você veria que os alunos mais ricos tendem a entrar no ensino superior, mesmo com desempenhos mais baixos, iguais e mais baixos, com os alunos com desempenho mais baixo ricos entram mais do que os alunos com desempenho mais baixos pobres na universidade, e lá em cima isso não muda muito, né? Essa diferença é menor. Então isso aqui a gente chama de vantagens compensatórias. Os mais ricos, eles compensam a nota mais ruim por outras coisas que faz com que eles entrem na universidade. Paga a universidade ou entra, né, de outras, né, tem várias outras coisas que eles podem fazer para entrar na universidade que não depende do desempenho. Os alunos mais pobres dependem mais do desempenho para entrar. Tá? Então, essa diferença aqui, ó, simuladamente, seria a diferença da vantagem compensatória dos mais ricos, né? Se não tivesse a vantagem compensatória, os ricos teriam talvez mais chances de entrar, mas não tanto, né, na mesma linha ali. Os mais pobres, a gente vai discutir isso aqui nesse paper. Tá? Mas só para entender o gráfico aqui, quer dizer, os alunos estão ordenados da esquerda para a direita. Isso. Segundo o desempenho no Enem. Exato. E a linha de baixo são os mais pobres, a linha de ricos são os mais ricos, e o eixo Y é a chance de entrar no exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então a gente está chamando de vantagem compensatória essa diferença aqui, né? Que é a vantagem dos ricos com nota baixa. Eles têm nota baixa, mas eles compensam a nota baixa com a chance de entrar na universidade, entra numa privada, né? Vai para outro lugar, etc, né? Mora em outro estado, que pode pagar para ficar em outro estado, etc. Tem 1000 coisas que podem ser feitas. Tá? Então a gente vai estudar isso para entrar no ensino para o público e privado, como é que vai ser. Então aqui que a gente vê aqui? A gente vê aqui é o desempenho dos alunos de acordo com os quintis de renda. Tá? Né? Lá em cima estão os mais ricos, aqui embaixo os mais pobres. Você vê que os mais ricos têm um desempenho, ó, metade dos mais ricos, mais ou menos, ó, tem um desempenho maior do que, sei lá, 5% dos mais pobres aqui. Então você tem muito mais alunos mais ricos com desempenho mais alto do que alunos mais pobres. Tá? Tem um degradê aqui nisso aqui. Tá? E aqui são, se eles entram, os alunos também por quintis de renda, não sei se eu estou enxergando aqui. Como é aqui assim, né? Aqui são os quintis de renda, né? A faixa azul não teve acesso, a faixa, a barra laranja aí é quem entrou no público e a barra cinza é quem entrou no privado, né? Então a gente vê que dos mais pobres, ó, a maioria não entra, né? E quando vai subindo aqui para os quintis mais ricos, né? Você vê que poucos não entram, né? No privado, há um aumento também. Quanto mais rico, mais gente entra no privado, né? E no público, a mesma coisa também. Quanto mais rico, mais entra no público. Então, os mais ricos, eles entram mais, de um modo geral, do que os mais pobres, né? E aí a gente vai analisar isso com uma série de modelos, a gente vai ver quais são os padrões dessa entrada no ensino superior ou não entrada. Então a gente vê aqui primeiro, né, são os alunos que não entraram, a probabilidade de não entrar. Tá? O que a gente vê é que a probabilidade, e aqui embaixo está o desempenho, né, e em cima são os alunos mais pobres e embaixo os mais ricos. Tá? Então, e o tamanho das bolinhas é o percentual de pessoas naquele nível de desempenho ali, nas classes altas ou baixas. Né? Então, o que a gente vê é que e primeiro, tem mais pobres com desempenho mais baixo aqui, que não entram. Né?
do que os mais ricos. Então, o não entrar é mais prevalente entre os mais pobres e eles têm mais gente com menos desempenho não entrando. Conforme vai aumentando o desempenho, as pessoas vão entrando, né? Ricos e pobres, eles vão convergindo. No setor público, a gente vê uma curva bem diferente. Isso aqui é para entrar no setor público, né? A gente vê que para entrar no setor público, o desempenho é fundamental. Quanto mais para a direita você vai, maior o desempenho. Para entrar no setor público, o que importa é o desempenho. A diferença de classe nem é tão grande assim, tá? Embora você tenha um efeito de composição, porque você tem muito mais gente mais rica que tem nota mais alta e que, portanto, entra mais. Mas a desigualdade aqui, para entrar no setor público, não é tão grande, embora a maioria, o que depende mais é do desempenho. A desigualdade é mais no desempenho do que na chance de entrar, né? No setor público, então, depende do desempenho enormemente, né? E não tem vantagem compensatória, né? A gente não está vendo aquele padrão de curvas um acima do outro, a gente está vendo ao contrário, uma curva subindo conforme o desempenho. E no setor privado, como o Flávio mostrou aqui, é o dominante, né, do nosso sistema, né, a gente tem aqui, aí a gente vê um padrão que é o padrão de vantagens compensatórias, porque os mais ricos, que são os mais clarinhos aqui, entram mais com o mesmo nível de desempenho, aqui, eles entram mais, seja lá qual, aqui em cima não tem muito desempenho, é importante, porque quem tem desempenho bom entra no público mais, né? Diminui a chance de entrar aqui, porque quem tem um desempenho muito bom. Mas a gente vê um padrão de vantagens compensatórias em que os mais ricos aqui é quase como uma reta, que eles sempre entram na universidade. Se não entra na pública, entra na privada, mesmo com um desempenho baixo. Os mais pobres não, os mais pobres eles, né, tendem a entrar menos. Então os mais ricos aqui têm o padrão de vantagens, né, de vantagens compensatórias existe no setor privado, tá? Então eu acho que uma das novidades aqui enfim, acho que esses trabalhos aqui, eu sou sempre o último autor desses papers, eles é que estão assim, eu estou lá só me beneficiando de aprendendo com eles, né? Depois na universidade você aprende com os seus alunos. Então o padrão acho que uma das grandes novidades, enfim, uma das novidades é incluir esse desempenho nessa análise das transmissões intergeracionais, dos ciclos de vida das pessoas, como isso é importante no sistema educacional e etc. Isso é uma grande novidade. Mas uma outra novidade que eu acho que esse paper em particular tem, é que ele mostra, e a gente deu o título do paper de desvantagem dupla, porque os mais ricos eles têm desempenho melhor e, portanto, têm uma vantagem para entrar nas universidades públicas, né? Porque eles estão concentrados onde tem o maior desempenho, então é o que a gente chama o efeito primário, né? o efeito secundário, na verdade, o efeito que passa pelo sistema, né? pelo desempenho dos alunos para entrar na universidade. E eles, por outro lado, também têm vantagem para entrar no privado, porque eles podem pagar, podem se mudar de cidade, podem ir para outro lugar, né? Tem mais recursos para entrar na universidade privada. Então a gente está sempre pensando, embora a maioria dos estudantes no ensino privado seja de nível socioeconômico mais baixo, a maioria, assim, os ricos se beneficiam desse sistema também por entrarem ali independentemente. Eles entram menos porque eles têm desempenho melhor, então quantidade eles entram mais no setor público, né? Mas eles entram muito no setor privado também por causa das vantagens econômicas deles. Então uma vantagem, eles têm uma vantagem dupla. Os mais pobres de classes mais baixas têm uma desvantagem dupla porque eles têm desempenho ruim, em média menor o desempenho, e não conseguem entrar, né, na pública, e eles têm menos recursos para financiar a privada e para se mudar e para, né, recursos para isso. Então é um sistema que foi criado de tal forma que ele é mais vantajoso para o mais rico sempre, né? Então, é sempre assim, né? Não tem muita graça. Mas é o que a gente vê aqui nesse paper. Então o desenho do sistema brasileiro está indo por aí. Eu acho que a gente tem outras coisas para fazer, mas, enfim. Vou apresentar rapidamente aqui os outros resultados, que eu não sei se... Eu já tenho tempo ainda? Como é que tá? Por favor, pode.
A gente também fez uma análise semelhante pensando na questão racial, na questão, aí não é entrar no público e no privado, esse paper já foi publicado, é entrar ou não na universidade, tá? E aí a gente também querendo ver aquela mesma coisa, o desempenho, né? O efeito da origem socioeconômica, da renda familiar, o desempenho dos alunos para entrar no ensino superior, mas agora vendo a diferença entre brancos e não brancos, né? Pretos, pardos e indígenas, né? Então, o que a gente vê aqui essas barrinhas são o desempenho dos alunos, né? De todos, essa barra vermelha é o desempenho de todos, depois as outras duas, a azul e a cinza, é dos brancos, azul dos brancos e a cinza dos negros, né? Dos não brancos, né? E é o desempenho, e aqui são as faixas de renda, tá? Quanto maior a renda, a gente vê que tem um desempenho maior, né? Mas em todos os casos a gente vê que os negros, os não brancos, têm um desempenho menor do que os brancos, né? Em média, um pouco mais baixo do que os brancos, tá? Então, essa barrinha aqui, mesmo entre os que têm renda alta, né? Os brancos têm uma distribuição de desempenho melhor do que a dos não brancos, tá? Então, é isso que esse gráfico está dizendo, né? Esse outro gráfico diz mais ou menos, também aqui embaixo é a renda, mas aqui é a chance já de entrar na universidade, não é o desempenho, né? É a outra parte do gráfico lá sobreposto que o Flávio explicou aqui para vocês, né? Então você vê que também os brancos tendem a entrar mais do que os negros, mesmo controlando pela renda aqui. Aqui é a renda aumentando, né? Quanto mais aumenta a renda, mais a chance de entrar para brancos e negros. Só que os brancos sempre têm uma vantagem em relação aos negros, tá? Aí a nossa pergunta seguinte é o seguinte: será que os negros, os pretos, pardos e indígenas, como estão classificados nesses dados, eles não entram porque eles têm menos... O que influencia mais eles não entrarem? É o desempenho deles ou depois do desempenho controlado, outros motivos que não levam eles, enfim, que dificultam a entrada na universidade, tá? E o que a gente encontra, né, aqui nesses gráficos, o gráfico de cima são o desempenho de 3 níveis socioeconômicos, tá? Em cima estão os mais ricos, no meio os de renda média, embaixo dos de renda alta, pelo desempenho aqui e as probabilidades de entrar de novo aqui. Então a gente vê, aqui tem um padrão parecido com, né, o da vantagens compensatórias, né? Que quanto mais rico, melhor o desempenho, melhor a chance de entrar, e mesmo com desempenho mais baixo, os mais ricos entram. Muito mais do que os mais pobres, que a diferença aqui é bem grande, né? A reta de cima dos mais ricos é quase que paralela, eles sempre entram, tá? E aqui a gente diferencia isso por cor, e a gente vê que sempre tem uma diferencinha ali entre os brancos e os brancos com uma vantagem em relação aos negros, mesmo na mesma faixa de renda, nível socioeconômico, de renda e desempenho, né? Mesmo na mesma faixa de renda e desempenho. Então, o que aqui embaixo é o desempenho, e aqui, né? Os 3 linhas diferentes são diferentes níveis de renda, tá? E aí a gente fez outras análises para decompor isso e tal, e ver como é que as coisas se comportam, e o que a gente encontrou foi que em todas as faixas de renda é o desempenho dos alunos negros que faz com que eles tenham menos chances de entrar. O desempenho deles mais baixo influencia eles entrarem menos, e não é uma questão de escolha depois de controlado o desempenho. É uma questão de desempenho mesmo. O que nos leva a nossa hipótese, né, claro, de precisar de mais estudos, é que talvez exista discriminação no sistema educacional. O professor, existem evidências qualitativas mostrando que professores dão menos atenção para os alunos negros, né, principalmente os meninos negros, etc. Então, eles vão chegando menos preparados, ou outras coisas, porque a gente está controlando pela renda, então é alguma coisa que diz que, né, eles têm um desempenho pior, talvez porque tenham tido uma escolaridade não tão boa, né, quanto os brancos, tá? Então esse artigo esse aí já está publicado e a gente encontra esses resultados, tá? Aí eu vou falar aqui brevemente sobre alguns
possíveis desenvolvimentos desse trabalho, tá? Um desenvolvimento que eu acho que o Flávio tem desenvolvido muito, até com uma orientanda dele, fez uma tese muito boa sobre isso, a Melina, né? Que é o padrão de evasão, como é que os alunos, uma vez eles entram, eles têm que chegar ao fim, né, do sistema educacional, como é que funciona isso, né? E são mecanismos que a gente tem que estudar melhor, né? E eu acho que é um possível desenvolvimento disso aqui, né? Um outro que a gente também está tentando, pesquisando, viu algumas possibilidades, né? O outro desenvolvimento é ver de forma mais desagregada ainda isso. A gente falou aqui de ensino público, ensino privado, né? Ensino superior público e privado, mas como o Flávio mostrou antes, você vê que tem uma diversidade muito maior. Como é que é isso, né? Você tem cursos diferentes, né? Formatos diferentes, então como é que a desigualdade, é como se a gente tivesse uma caixa preta ali, que a gente está falando, tem muita coisa ali, acessões de ensino universitário, mas o que é isso? Uma coisa é acessar a medicina, outra coisa é acessar a pedagogia, né? Uma coisa é medicina na universidade privada, outra medicina na universidade pública, como é que são essas coisas? Então, eu acho que ainda cabe um estudo sobre isso, e como a gente tem dados administrativos, que eu acho que também é uma fronteira das ciências sociais hoje em dia, é o uso de dados administrativos, né? É uma coisa que está assim, né? Metodologicamente eu diria que seria questões de inferência causal e questões de usar dados, macrodados, né? Dados administrativos que nos permitem olhar com muito mais detalhes, esses dados vão nos permitir, tá? E uma outra coisa é a gente estudar, e que também a gente está pensando isso juntos, né, um grupo aí, é estudar os retornos no mercado de trabalho dos diplomas universitários, né, e a gente está pensando em juntar isso com outros bancos de dados educacionais com bancos de dados do mercado de trabalho, permitiria a gente estudar em mais detalhe a entrada no mercado de trabalho, né, e ver de fato, né, de uma forma, eu comecei essa apresentação falando do efeito da educação né, superior na mobilidade intergeracional, mas de fato, será que tem um efeito? Né? Será que tem um efeito mesmo, ou será que o sistema, essa é a grande pergunta, o sistema educacional, ele reproduz desigualdades, ou será que ele serve para melhorar a mobilidade social das pessoas? Provavelmente a resposta é uma mistura das duas, né? Mas é uma pergunta que eu comecei a falar aqui meio que dizendo que eu sabia que era isso, mas na verdade não é. A gente tem que ir mais adiante, então eu vou mostrar aqui esse gráficozinho aqui para vocês, só para terminar com uma coisa um pouco metodológica, assim, vocês pensarem, né? Que esse aqui é o nosso triângulo da estratificação, de novo, desenhado de uma outra maneira, né? Aqui está a origem socioeconômica das pessoas, aqui a renda das pessoas adultas e ali o acesso ao ensino superior, né? Os colleges, está em inglês aí, né? Só que pode ser que tenha... eu apresentei esse triângulo como se não tivesse... como se fosse simples assim, né? Só que não é simples assim, podem ter outras coisas, tá? Outras características dos indivíduos, atributos, que estejam relacionados tanto à renda quanto ao acesso ao ensino superior, tá? E essas coisas, uma dessas coisas, eu acho que a gente avançou um passinho aqui, é o desempenho das pessoas, é alguma coisa que meça, né, capacidade cognitiva, alguma coisa nesse sentido, né? E essas coisas podem estar relacionadas à pessoa ter a renda mais alta e a pessoa entrar no ensino superior. Se isso estiver acontecendo, que é muito provável, essa variável aqui, ela é o que a gente chama em metodologia um collider. Ela está atrapalhando aqui a correlação entre essas coisas, porque ela está relacionada tanto a isso, né, essa variável aqui, né, ela está relacionada tanto a isso quanto a isso, né, e quanto a isso. Então ela pode estar sendo um collider aqui e a gente teria que estudar isso melhor. E talvez esses bancos de dados que a gente tem nos permitam fazer alguns estudos nessa direção, que eu acho que ainda a gente ainda está esperando fazer no Brasil, tá? Então acho que essa é a ideia e nossos planos futuros. Obrigado.
Obrigada, Carlos. Bom, nós temos uma regra aqui nos nossos seminários que são os alunos que fazem as perguntas primeiro, os professores só fazem perguntas depois que esgotarem as inscrições dos alunos. Então, está aberta a sessão de questões. Vitor, né? Você quer vir aqui, se apresentar e falar aqui, porque a gente está sendo gravado, tá certo? Então, é transmitido online. Falar aqui? Alô? Vou tentar segurar o microfone aqui que eu estou tremendo um pouco, emocionado, porque agradecer a apresentação de vocês. Eu acho que é uma sorte muito grande a nossa estar no meio de pesquisadores que são tão cuidadosos com a pesquisa. Sorte de ter tido aula com o Flávio, sorte de ter tido aula com a Marta. E como uma pessoa que está estudando e tentando entender as coisas, eu gosto muito da capacidade que vocês têm de colocar o Brasil em cenário internacional, né? Olhar para dentro em comparação com outros casos de fora. E isso que você apresentou, Carlos, o que eu mais entendi, né, do que você estava explicando é que no Brasil os estudantes de escolas públicas dependem exclusivamente do desempenho para poder ingressar na faculdade, né? Dependem muito do bom desempenho para poder atravessar a barreira do Enem e acessar essas instituições como a USP, a UFRJ, que são de alto prestígio. Mas pensando o Brasil em comparação com outros casos, eu quero entender como é que se dá as diferenças, principalmente porque eu vi uma tabela que o Mike Savage colocou no livro dele de O Retorno da Desigualdade, de que as instituições de prestígio muito alto estadunidenses são instituições que você precisa pagar taxas altas para ingresso também. E é muito diferente do nosso caso aqui, né? Se você passa no Enem, você não precisa pagar nada. Você está dentro da USP, está dentro da UFRJ. Então, eu queria saber se é nesse sentido mesmo de que a gente depende muito do desempenho. E se sim, será que a gente tem que voltar à discussão para o ensino médio, para a educação básica, para poder entender as desigualdades? E uma pergunta para o Flávio. Na verdade, eu fiquei pensando com a sua apresentação, eu imaginei que você ia falar sobre desigualdade horizontal e coisa do tipo, mas me surpreendeu muito você vir falar sobre instituições e essa curva de incidência de crescimento das instituições. Eu achei isso fantástico. Até tinha feito um comentário numa aula com a Marta, que a gente estava discutindo teorias de captura do Estado, e era um texto sobre os winners take all politics, né? Os que têm muito tomam ainda mais, e me lembrou um caso de monopólio dentro do mercado das instituições de ensino superior, que foi a fusão da Universidade de Anhembi Morumbi com a Anhanguera. E tem uma etnografia do Gustavo Onto, que lá do IFIX, né, Flávio? Que ele fez uma etnografia dentro do Conselho Administrativo, do CAD, e ele estava no meio do processo quando identificaram esse monopólio da Anhembi com a Anhanguera. E aí o que eu queria te perguntar é como é que vocês estão pensando esse estudo da expansão do crescimento dessas instituições do ponto de vista da tomada do Estado, do monopólio de mercado que é irregular, né? Não poderia estar acontecendo, mas aconteceu nesse período. Enfim. Obrigada, Vitor. Se apresenta aqui. Boa noite, professora Marta. Boa noite, Carlos, Flávio. Sou Luiz, aqui do mestrado do DCP, e eu tenho duas perguntas breves. Primeiro, vocês desagregaram os dados em relação às universidades particulares sobre os alunos que eram usuários do ProUni e do FIES, por causa que eu imagino que, controlado por isso, a desigualdade pudesse ser ainda maior no acesso em relação à parcela que é alvo desses programas. E, segundo, em relação ao gráfico de desigualdade racial controlada por renda, eu fiquei impressionado nele, se puder voltar, inclusive,
com o fato de, controlando por renda entre os mais pobres, entre o primeiro decil de renda é onde a desigualdade entre brancos e negros é maior, mesmo controlada por renda. Eu sei que isso não é um efeito que se vê só no acesso ao ensino superior, mas eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre esse achado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Ou vocês acham que isso aqui está suficiente? Querem? Pode ser mais uma. Mais alguma questão? Você pode vir? Boa noite, meu nome é Vitória. A minha pergunta é relacionada aos dados de acesso ao ensino privado. Eu fiquei com uma curiosidade se vocês chegaram a fazer alguma análise desagregando o acesso entre as diferentes instituições privadas. Porque eu sei que a pesquisa ainda está em andamento sobre acesso ao mercado de trabalho, mas me parece que a saída para o mercado de trabalho de algumas instituições privadas é bastante diferente do que outras, né? E se a gente tem acesso, por exemplo, de pobres para determinado tipo de instituições privadas, de ricos para outras, como, sei lá, PUC, FGV, INSPER, a gente tem um sistema educacional que perpetua desigualdades, né? Então, a minha curiosidade é relacionada a se foi realizada a análise desagregada desses dados. Obrigada. Vou pela ordem. Então, Vitor, é bom te reencontrar. Vitor foi meu aluno lá no Rio de Janeiro. Ótimo aluno, muita sorte de vocês terem ele como aluno aqui. Vitor, eu também fiquei surpreso, mas a curiosidade científica me guiou para falar de coisas incômodas para mim. Então, eu não estava acostumado a falar sobre oligopólio, sobre concentração, mas minha curiosidade me impôs um dever, um dever não, né? Mas, sei lá, enfim, acho que você já percebeu que seus professores e talvez você seja um pouco neurótico e fica pensando eu ficava pensando nesses gráficos e como ilustrar, etc. É muito tempo, mas enfim, eu acho que é sempre divertido quando você pode escrever o que você gostaria de ter lido, né? E foi basicamente isso que eu fiz. E também um desafio é fazer ciência social cientificamente interessante e socialmente relevante, né? Então, assim, esse fenômeno, na minha opinião, está sendo muito pouco discutido e apresentado, apesar dele ser, enfim, eu coloquei aquelas pessoas na propaganda um pouco de uma brincadeira, mas também é para falar que é visível quase a olho nu, né? E tem problemas seríssimos, por exemplo, de regulação para serem tratados de outras ordens também, como sua pergunta sugere. A gente está tentando desenvolver uma nova versão desse estudo e não sei se vai chocar vocês, mas me choca. Todos os meus resultados são subestimados, porque a minha unidade de análise é a instituição, não são os conglomerados. Eu esqueci de falar isso. Então, a gente está agora, por uma contingência dos dados também, que não identificavam os donos dessas instituições. Agora a gente está refazendo e está também em conjunto com outras pessoas, tentando ver algum papel de políticas públicas, e tem alguns desenhos, talvez, que dê para fazer de interrupção do FIES, para ver um pouco a migração do EAD e também como a redução do financiamento pode ter induzido certos comportamentos, né? Mas, assim, dentro da sua pergunta, eu acho que é um caso, sim, enfim, é uma boa lembrança também o trabalho do Gustavo. As dinâmicas explicativas mesmo ainda são meio desafiadoras, que a gente ainda está numa fase descritiva dos fenômenos, né? E eu acho que, estando num ambiente como esse, também é um convite, né, para pessoas interessadas no tema. Acho que tem muita coisa interessante para ser estudado aí. As outras perguntas eu vou deixar pro Carlos, mas assim, a pergunta do Luiz a gente não desagregou, né? Então, não deu para ver. E só uma breve resposta para a Vitória. A Alice defendeu uma tese... Cadê a Vitória?
A Alice, que está ali, defendeu uma dissertação hoje que ajuda um pouco a responder um pouco sua curiosidade, e nós temos um trabalho juntos que desagrega, publicado na revista daqui, da USP, na Tempo Social, que desagrega por área de estudo e setor. Então, mas só a entrada, os resultados do mercado de trabalho, a minha intuição vai na mesma direção que a sua, mas a gente não tem nenhum resultado ainda. Eu posso falar aqui. É Vitor, né, que fez, eu não sei, tá lá. Não, Vitor, eu não sei se, pela sua pergunta, eu não sei, o que a gente está falando aqui é a entrada no ensino público ou privado, tá? Não é a origem no ensino público ou privado, tá? Eu não sei se, quando você falou, não sei se você quis dizer alguma coisa assim, mas... E também, como a gente está falando desses níveis do ensino superior de forma agregada, né? Eu falei coisas um pouco simplificadas, né? A universidade pública também absorve muita gente de classes mais baixas. Ela tem um papel muito importante também aí, tá? Tem muita gente nas universidades públicas e, com a Alice de novo vai ser citada aqui, como ela mostrou, tem uma expansão do acesso no trabalho dela, ela mostrou isso, tem outros trabalhos também que mostram isso. A universidade pública está absorvendo mais pessoas de classes mais baixas, com origens em classes mais baixas, mais negros, mais pretos, pardos e indígenas. Isso está acontecendo, tá? Só que provavelmente, se você olhar para esse gráfico, por exemplo, você vai ver que ali no meiozinho ali, né, a linha do verde mais escura até está um pouquinho mais acima da linha verde mais clara, ou seja, os estudantes mais pobres têm uma chance um pouquinho maior de entrar naquele nível educacional ali do que os estudantes mais ricos, né? Talvez isso tenha a ver, eu acho que isso tem a ver, por exemplo, com o fato de que a gente não está desagregando por tipo de curso, né? Talvez os cursos que, né, e a gente sabe disso por outros dados e tal, que os cursos de mais prestígio, sei lá, medicina, engenharia, não sei das quantas, e sei lá, alguns cursos, arquitetura, exatamente, são cursos em que você precisa de mais nota para entrar, né? E como os mais pobres tendem a ter notas mais baixas, eles não entram, mas ou entram menos, né, do que os mais ricos. Se eles têm o desempenho alto, eles entram, quase igual o desempenho que importa ali para entrar nesses cursos mais difíceis, né? É o desempenho que importa, né? Mas tem uma desigualdade anterior, que é o desempenho maior dos mais ricos. Então, essa coisa vai, né? Então, eu acho que a universidade pública ela também absorve pessoas de origem mais pobre e ela também está adquirindo, desempenhando esse papel, tá? Não é para não... Senão parece... e a universidade... Eu acho que a gente olhando assim, a gente pode falar isso por um lado, e por outro lado, que a universidade privada também absorve pessoas mais ricas, não são só os mais pobres através de enfim, como às vezes a gente ouve falar, as universidades públicas são só para os mais ricos, e que entram só os mais ricos, e as privadas são que entram os mais pobres. Não é bem assim, a história é um pouco mais complexa do que isso. Eu acho que é isso que o nosso trabalho também está mostrando, e desagregar isso é muito importante para a gente ter uma visão mais detalhada e tal, mas é muito complicado, porque né, metodologicamente é um desafio, né? Deixa eu complementar só com uma coisa, que você falou da parte comparativa, né? Que a gente está esquecendo de responder. Então, olha só, na prática a gente está falando assim, desenhos institucionais importam, sistemas educacionais fazem muitas coisas, não só treinamento profissional, por exemplo, né? Uma das coisas que eles fazem é organizar a desigualdade, porque a gente não consegue absorver todo mundo. A gente não consegue duas coisas. A gente também não pode se iludir achar que todo mundo queria vir para cá, que não quer, tá? Então, o sistema atende diversos interesses também. Claro que eu acho que, na média, mais gente gostaria de vir do que não vir, e que isso é estratificado socioeconomicamente. Mas, comparativamente, esses desenhos têm níveis de tolerância para a desigualdade maior comparativamente. A nova versão desse paper, né, esse paper já tem uma versão no Cielo pré-print, né, que vai ser completamente revista. Mas uma coisa que a gente está
está identificando é o papel redistributivo do ensino público. Pré-cotas, isso aqui também é bom, pré-ações afirmativas, né? Nossos dados são das gerações de 2012. E também, como, dado que existe desigualdade, como resolvê-las, né? A gente está vendo, por exemplo, comparando, a gente estuda coisas difíceis e perversas, muitas vezes, né? Então, vou falar um pouco de um ponto de vista otimista aqui. Como sociedade, nesse ano, o Brasil e os Estados Unidos resolveram combater a desigualdade de formas diferentes, né? Nós renovamos o nosso compromisso no setor pequeno, mas não tão pequeno assim, né? Pelo menos no ensino público federal, um compromisso redistributivo, porque ainda que sim, nós tenhamos que melhorar os níveis pregressos, também tem soluções, as pessoas têm pressa, né? Um liberal tipo fala assim, espera a próxima geração, né, cara? Vai lá e fala lá com o estudante de ensino médio, que não dorme, que está ansioso, que se não tiver o desempenho alto não vai entrar, enfim. Eu tenho muita empatia por esses estudantes, a gente precisa de políticas públicas para resolver as coisas, não pedindo paciência para os nossos cidadãos, né? Nós somos uma comunidade política também, né? Então, comparativamente, o Brasil, para minha surpresa, tomou decisões redistributivas em relação a oportunidades educacionais, né? E no setor privado também financiando, ainda que também a gente possa discutir isso. Eu acho que tinha uma pergunta sobre raça, né? Eu não lembro quem fez aí, sobre desigualdade racial entre os mais pobres. Desigualdade racial entre os mais pobres, né? Que seria esse gráfico aqui, eu acho que mostra um pouco isso, né? Ou esse aqui, sei lá. Esse é melhor. Não, aquele primeiro melhor. Qual é esse aqui, né? Hã? O anterior é esse? É que a barra é maior. Mais claramente, que no primeiro decil a desigualdade entre brancos e negros parece ser proporcionalmente maior. Ela diminui, mas aí faz sentido, né? É lá embaixo, Porque à medida né? que aumenta o decil, você vai frequentando escolas melhores, o decil de renda, você vai frequentando... E aí a distância, explicada pela cor, ela tende a diminuir. E é um resultado de muitos estudos de desigualdade. Então, sobre desigualdade racial. Então, é uma formulação clássica. Isso tem um nome bíblico e um nome menos bíblico. O nome bíblico é o efeito de Mateus, que foi o... Mateus. Mateus o Merto, que é um provérbio que é quem já tem... Eu não sei nada de igreja, tá? Mas assim, é mais ou menos assim, para quem já tem, terá mais. Tem lá na Bíblia. A quem mais tem, mais será já dado. tinha desigualdade na Bíblia. A quem mais tem, mais será dado. É isso. E aí, a desigualdade racial, os estudos lá do Carlos Rosenbaum, Nelson do Vale Silva, mostram a perversidade da desigualdade racial pela acumulação da desigualdade ao longo das gerações, né? Você sabe que o ponto de partida dessas pessoas, de onde que elas vieram, né? E socialmente, a divisão do trabalho do século XIX, a gente convive com ela, nessa barra aí. Eu acho que a sua pergunta também era por que a barra é maior lá embaixo, né? Não sei se... A distância. A distância é maior, né? Porque a desigualdade racial é maior. A desigualdade para entrar aqui. Os brancos mais pobres entram muito mais do que os negros mais pobres. É uma pergunta que a gente... eu não sei te responder exatamente essa pergunta, entende? Eu acho que eles sofrem mais discriminação no sistema escolar, até dentro das famílias. Você tem pesquisas que mostram isso, que dentro das famílias multirraciais, às vezes os filhos mais negros têm um desempenho educacional pior dentro da mesma família, né? Não é? O que mostra, por exemplo, a Letícia Marteletto tem um artigo excelente sobre isso, que ela mostra que gêmeos, pessoas que nasceram de famílias multirraciais, que eles os negros tendem a ter um desempenho pior. Por quê? Talvez porque até a própria família já discrimine um pouco ali. Esse aqui vai para a escola, esse aqui não vai. Não sei se é assim que funciona. Então, teria que ter mais estudos para ver isso. Mas
O fato de que desse paper que leva a gente a pensar sobre explicações para isso é o fato do desempenho ser pior dos negros, mesmo na mesma faixa de renda. Por quê, né? Eu tendo a acreditar que é isso, mas que é uma discriminação no sistema educacional. A gente tem algumas evidências para isso. Mas é um problema muito sério, porque você está controlando pela renda e você ainda tem essa desigualdade racial. Pô. Tem outras coisas aí, não sei se eu te respondi, eu também estou curioso para entender isso mais. Felipe? Então já foi respondida a sua questão. Tá. Mais alguém quer fazer uma questão? Lucas, você quer ir aqui, Lucas? É porque está sendo gravado. Olá, eu sou o Lucas, sou do doutorado aqui no DCP. Eu queria te perguntar sobre o seu artigo que você falou que você está corrigindo esse. Não. Melhor. Se você observa dois fatores nesse novo artigo, né? O aumento no número de vagas, e aí, sobretudo por conta da política, eu acho que com esses dados você já consegue observar esse aumento de vagas, né? Por conta do Reúne de 2008 a 2012. E se vocês também podem dar spoiler sobre os dados sobre ações afirmativas, tanto racial como também econômico, tá bom? Obrigado. Vou pegar carona aqui na pergunta do Lucas, que também tem uma pergunta que veio pelo chat, da Lurana Glória Guimarães, perguntando qual a importância das cotas raciais e sociais no acesso e permanência na diminuição da desigualdade social nas universidades públicas. É na mesma direção. Bom, Lucas, sobre os fatores do aumento de vagas e a expansão... Desculpa, você pode repetir o... Tá. E reúne aí, Tá legal. Então, depois o Carlos fala o que ele acha. Esse nosso estudo aqui, uma das formas de ver... Uma das coisas que nos animava a fazê-lo, né, é porque nos debates sobre as ações afirmativas existe essa hipótese de que à medida que se aumenta na escala socioeconômica, a desigualdade racial é apagada, né? Então a gente queria falar assim, bom, e isso é falado muitas vezes em debates sobre as ações afirmativas, no sentido de eliminar o componente racial, né? Então, a gente queria, assim, pelo menos a minha intuição sociológica, enfim, intuição e estudo, eu imaginava, esses gráficos aqui não me surpreenderam tanto assim, que a gente está vendo que o nível socioeconômico importa muito, e os hiatos são muito grandes entre eles, mas que existe, mesmo dentro dos estratos muito altos de renda, esses hiatos que proporcionalmente, dentro do hiato racial, dentro dos estratos, é menor que os hiatos entre estratos. Mas o ponto que animava de fundo o debate era que eles não existiam, e isso empiricamente não se confirmou, né? Então, a gente não estudou o impacto das ações afirmativas, mas, na minha opinião, isso aqui é um tipo de estudo que subsidia o desenho das ações afirmativas, que, na minha opinião, é correto. Enfim, nessa revisão agora até diminuiu uma coisa que eu achava que era necessário, que a faixa de renda per capita agora é um salário mínimo e não um salário mínimo e meio, né? E o Brasil não é um país tão rico assim, um salário mínimo e meio, em São Paulo pode ser pouco, no Acre é muito, né? Então, é isso. Então a gente não investigou, vou deixar para o Carlos responder aqui dos estudos que você conhece muito bem sobre isso. E aí eu acho que eu contemplei a resposta que eu queria dar para o chat também.
Eu não sei se... Eu acho que você já falou. Eu acho que, sim, a gente não está fazendo uma avaliação da política de cotas diretamente, né? Tem até alguns estudos importantes mostrando isso, né? Tem um estudo de uma economista lá do Rio, a Úrsula Mello, que tem mostrado coisas muito interessantes sobre a ação afirmativa, né? E os impactos, né? Então, do Adriano também, que colaborou com a gente. Ele tem um artigo que ele mostra que, de fato, depois da implementação das ações afirmativas e as ações afirmativas também elas existem relacionadas às bolsas também, né, do FIES, ProUni, também tem um componente aí, então não é só no privado, no público, né, no privado também. E eu acho que tem um papel, sim, de expandir a quantidade de alunos ali. Eu acho que teve uma influência também, aumentou muito o número de alunos que fazem o Enem, que vêm de escola pública. Antes eles nem faziam, agora fazem mais, né? Teve um impacto aí. Então acho que teve vários impactos. Agora, isso, como o Flávio falou, eu acho que é importante que esse estudo sobre raça, ele mostra isso. Ele mostra, olha, condições socioeconômicas, né? Vou chamar de classe, que eu sou sociólogo. Classe social é importante, né? É fundamental. Classe social determina muito as desigualdades, a principal desigualdade é a desigualdade de classe. Mas existe um componente de desigualdade racial mesmo quando você leva em conta a classe. Então, se as ações afirmativas elas, né, têm um componente racial ali, é importante, sim, porque, né, a gente está vendo aqui que mesmo com a mesma renda, né, os não brancos, né, porque aqui são pretos, pardos e indígenas, né, indígenas são um número bem menor, mas enfim, mostra isso, mostra talvez que o desenho da política no Brasil tenha sido bem feito pensando nisso. Não, a gente não descobriu isso antes, não. Eu acho que quando desenharam, pensaram bem, entende? E a gente não tem, a gente controla ali nesses estudos pela escola, que se é pública ou privada, escola de ensino médio, se é pública ou privada, tá? A gente não apresentou aqui os dados, mas tem uma diferença também. Por escolas públicas ou privadas, que estão muito correlacionadas à classe social e que estão muito correlacionadas à raça, mas não são a mesma coisa, né? Então, eu acho que é por aí, né? Não sei se eu respondi. Edu? Gente, muito obrigado, como sempre, super iluminador, mas também traz um monte de outras ideias assim que ficam na cabeça, assim. Uma coisa que eu fiquei, que eu tenho uma curiosidade, na verdade, em relação a essa, o tipo de dado que vocês usam é um dado muito difícil, né? Porque as próprias perguntas da pesquisa são muito complicadas de operacionalizar, porque o processo está em andamento, né? O fenômeno está em curso, as pessoas estão se formando, fugindo daqui para lá e vocês estão tentando medir isso. Mas uma das dimensões que pode ser interessante, sempre me teve como tive a curiosidade, é assim, e o subnacional? Sim, claro. Porque, assim, esses argumentos com relação, especialmente em relação à relação entre se a gente imaginar que os estudantes de mais alta renda e mais alta escolaridade em um certo lugar vão para... Quer dizer, tem uma relação entre elites e universidade que vem classicamente lá dos Estados Unidos e a formação da Ivy League. Então, você imaginar assim, eu fico pensando assim, como é que nas capitais do Nordeste a disputa pelas vagas públicas acontece entre os filhos da elite, das elites regionais desses lugares em relação aos não da elite desses lugares? Que me parece que talvez seja diferente, ou talvez não seja, com relação a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, lugares que tem muita gente e tem muita vaga, né? As duas coisas ao mesmo tempo, né? Não sei, enfim, se vocês pudessem comentar isso. A segunda coisa também é uma coisa da comparação com a coisa americana, assim, tem a ver com a rede, menos a ver com a estrutura de desigualdade na sociedade, mais a ver com a rede, as transformações que a rede universitária tem sofrido, né? No caso norte-americano, como o Flávio falou, tem uma coisa interessante também, uma diferença interessante para o caso brasileiro, que as universidades de maior prestígio lá são muito caras,
e, portanto, só uma parte da elite. No caso brasileiro, portanto, é mais permeável, digamos assim, e mais redistributivo num certo sentido, que o cara que tiver bom desempenho consegue entrar na USP, consegue entrar na UFRJ, na UFMG e por outro lado, no sistema norte-americano tem aquela montoeira de community colleges em tudo quanto é lugar, muito permeável, e foi assim que eles chegaram nos 20%. Né? Então, assim, como é que no caso brasileiro a gente poderia... E aí, no caso brasileiro, a Receita foi abrir a porteira de maneira meio desregulamentada nos anos 90. Depois, durante os anos Lula, incentivar o ensino privado com FIES e isso abriu de vez e produziu a oligopolização que você sugeriu. Por outro lado, a gente depende muito desse sistema, como você... Então, pergunta de $1 milhão. Como resolver esse negócio que ao mesmo tempo tem que manter o sistema público permeável e diferenciado, que isso é uma outra coisa interessante, entre as universidades, tem a ver com a outra pergunta que eu tinha feito, né? Que assim, tem universidades que são mais de pesquisa mesmo, e o nosso sistema público é todo horizontalizado, tudo igual, e a UFRN, a UFMG, a Universidade do Acre, a UFPA, todas elas têm que ser a mesma coisa, a carreira dos professores tem que ser a mesma coisa, mas elas têm que ter uma... Quer dizer, tem esse problema da diferenciação interna ali, e tem uma coisa também do ensino privado que tem que, ao mesmo tempo, ser permeável, tem que ser de melhor qualidade, não pode ser... realmente, enfim, é isso. Murilo? Boa noite, gente. Meu nome é Murilo, não necessariamente as pessoas me conhecem aqui, porque eu sou do Departamento de Sociologia. Então é uma alegria enorme, né, ter esses dois aqui com a gente, né, e ainda junto com Marta, né. Então eu queria primeiro pontuar duas coisas, né, para celebrar esse momento. É muito bonito, né, quando a gente vai ficando mais velho, particularmente Flávio, que é da mesma geração que eu, né, começar a ver a coisa florescer, a produção no campo florescer, né, numa época em que a gente estava escrevendo e contava nos dedos de uma mão, as pessoas tinham produzido, entre elas Carlos, né, tinham produzido no campo, e ver hoje em dia a diversidade da produção que se assenta numa agenda de pesquisa voltada para pensar a estratificação educacional é uma coisa super recompensadora, né? Então, assim, para mim, assim como para Vitor, é uma emoção, né, Vitor, estar aqui. A segunda coisa que eu queria comentar, e mais para a plateia do que para a pergunta, é que eu fico muito feliz com a apresentação de vocês, ver que essa agenda de pesquisa em estratificação educacional está muito viva, né? Muito viva. E é uma agenda de pesquisa que eu advogo, que junta estudantes de graduação, de pós-graduação, então é muito bom ver trabalhos com essa qualidade sendo desenvolvidos. Agora sim, finalmente, para as perguntas efetivas, tem uma para Flávio, uma para Carlos. Flávio, assistindo a sua apresentação, né, e já tendo lido algumas das coisas que você escreveu sobre essa diversificação institucional, né, que eu ainda não sei se eu devo chamar de diversificação, diferenciação, né, eu lembrava o tempo inteiro daquele trabalho do Gamorran e do Chat lá de 2007, em que eles colecionam casos nacionais dos quais o Brasil não faz parte, né, o Brasil não é um capítulo daquele livro, né. E ali eles fazem análises, eles propõem para a gente uma tipologia dos sistemas de educação superior muito fundamentada nessas três ideias, né? Na diversificação, na diferenciação e fundamentalmente também na mercantilização. Tá? Vendo seus resultados, eu fico com a impressão de que o Brasil não se encaixaria tanto, seria um ponto fora da curva naquele volume, né? Porque a impressão que eu tenho é que o sistema de educação superior brasileiro está caminhando rumo a uma hipermercantilização, a ser um dos mais mercantilizados do mundo, se não o mais mercantilizado do mundo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Como é que aquelas coisas lá que o Gamorran e o Chá estavam escrevendo em 2007 te ajudam a pensar, né? Te ajudam a pensar a inserção do caso brasileiro naquela perspectiva internacional comparada. E a minha questão para Carlos é o seguinte, Carlos, sabe que me incomoda um pouco às vezes, né? Não nada na sua apresentação, mas me incomoda um pouco às vezes a maneira como a literatura tem tratado tendências recentes do acesso à educação superior no Brasil enquanto uma diminuição de desigualdade. Sociólogo de desigualdade nunca gosta muito de ouvir isso, né? Assim, que a desigualdade está descendo, né? Mas
Eu me sinto particularmente incomodado com isso porque a maior parte dessas análises está olhando exclusivamente para quem está dentro, né? E está olhando para a variação na composição em termos de segmentos socioeconômicos ou classes sociais, né? Para fazer jus à nossa origem intelectual, né? E eu tenho minhas dúvidas sobre se a gente pode efetivamente falar em diminuição de desigualdade se a gente não está pensando também como é que estão articuladas dinâmicas de desigualdade na elegibilidade à entrada no ensino médio, na universidade, que é a conclusão do ensino médio, né? Em relação à maneira como essas desigualdades estão se expressando no ingresso, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Eu vi que, no fim das contas, como o tempo é corrido, vocês não avançaram tanto em falar sobre esses aspectos da elegibilidade, né? E eu queria ouvir como é que vocês veem a expansão recente, se é que há, né? E a diminuição da desigualdade recente, se é que há, na elegibilidade das pessoas para o ingresso na educação superior, né? Era isso. Bom, nós Eu estou conseguindo disfarçar minhas caretas. Eu vou para fechar, eu vou fazer duas questões de esclarecimento, assim, e eu nem sei se eu consigo formular muito bem. A primeira é pro Flávio. O Flávio participou da banca de um outro orientando meu que defendeu tese sobre taxa de evasão. A gente está fazendo aqui no DCP e com alguns orientandos meus um esforço para sair dessa agenda de acesso e passar para a agenda de permanência e de conclusão, né? Porque no final o que a gente quer mesmo não é que as pessoas entrem na universidade, mas que elas saiam da universidade formadas, né? E Exato, não, claro, evidente. Mas para isso eles precisam se formar, né? E assim, eu não sei da experiência de vocês, na minha experiência como pesquisadora, tem uns dados assim que me colocam em contato com o Brasil que são assim chocantes. Na dissertação do Luiz, Flávio, você estava na banca, uma das coisas que o Luiz mostra é que a taxa de evasão no ensino superior brasileiro, no conjunto, é da ordem de 60%. Tá? Então, assim, o sistema superior brasileiro, na verdade, é uma máquina de botar gente para fora. A taxa de evasão nas federais é a média, né? Porque essas médias também não querem dizer muita coisa, mas é de 50%. Né? E a taxa de evasão na USP é de 17%, mas com uma enorme diferença entre o interior e São Paulo e Santos, né? Se as médias são essas, isso quer dizer que o ensino privado deve ter uma taxa de evasão da ordem de 70%. Né? E a taxa de evasão ela é muito alta no primeiro e no segundo ano. Né? Isso quer dizer que a rotatividade no ensino, essa concentração, ela tem a ver com uma taxa de matrícula altíssima de gente uma taxa de circulação muito alta de gente que entra e sai, né? O que quer dizer também que aí eu estou te perguntando qual quando a gente está estudando o total das matrículas e o total das matrículas que estão crescendo, né? Parece que o ensino superior privado está aumentando a oferta, mas isso, na verdade, pode apenas significar uma taxa de rotatividade muito alta, né? O que é uma perversidade do acesso, porque você entra, paga, fica ali frequentando um curso noturno por 2 semestres e sai. Né? Então, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso. E para o Carlos, eu tenho uma pergunta sobre aqueles dados do Enem, com base no estudo da Úrsula Mello e no estudo que nós fizemos aqui para a USP também, porque assim, a taxa de abandono, na USP, e também pelo que eu entendi do estudo da Úrsula Mello,
O SISU, ele é só aparentemente mais democratizante no sentido de que ele recruta em todo o país, mas na verdade as pessoas não se matriculam, porque quando elas fazem, ou se matriculam e saem, então na USP, por estudo que a gente fez, a taxa de evasão do SISU é de 30%, ela é a mais alta de todas, embora varie muito entre os cursos, né? Porque numa primeira rodada ele se matricula na USP porque ele, enfim, a nota que ele tirou dá para ir, né? Dá para ir para a USP, mas quando ele vai fazer a conta de quanto que vai custar morar em São Paulo, ele acaba desistindo, tá? Isso é verdade para o Brasil e é verdade também para a USP. Então, a minha pergunta para você seria assim: você tem uma, como é que é? Vantagem compensatória? Uma vantagem compensatória também no ensino público, porque ela tem a ver com a credibilidade da sobrevivência numa universidade pública, mas cuja manutenção na cidade para qual o cara depende da fundação familiar a que o cara pertence. Se a fundação familiar a que o cara pertence é mais pobre, ele não pode ir para lá. Se a fundação familiar a que o cara pertence é mais rica, então ele pode ir para lá, né? Então, quer dizer, no ensino público teria uma vantagem compensatória que não tem a ver com a entrada, mas tem a ver com os cálculos de manutenção, né? Queria discutir um pouquinho sobre isso. Tá. Obrigado a todo mundo pelas perguntas de todas as rodadas. Eduardo, sua pergunta, eu olhando para você também, eu não posso, você falou subnacional, mas eu te olhando, eu penso também em cidades, por motivos óbvios. E isso eu acho que realmente, a gente comenta muito isso trabalhando, que é realmente uma falha enorme do nosso trabalho, né? Porque eu acho que você captou dinâmicas anedóticas, mas que realmente tem um fundo muito sério, né? Tanto regionalmente como dentro das massas urbanas, né? E eu acho, enfim, mas quando mistura espaço e número, eu não sei tratar, na verdade. Então, é realmente um desafio grande. Tem um ex-aluno meu que trabalha com você, estudando um pouco isso, mas de fato as dinâmicas regionais importam, porque a composição é muito diferente e tem histórias, eu conheço histórias interessantes também, são anedotas também, mas que a gente fica pensando muita coisa. Então, por exemplo, o seu exemplo me remeteu a coisas relacionadas ao SISU. Então, o SISU induz mobilidade de elites, né? Você me contou que, eu acho que o seu filho ou filha, quando estava estudando, os professores, ou algum amigo deles, os professores de uma escola de elite lá do Rio de Janeiro, falavam assim, desiste de medicina, que medicina é dos estudantes de alto desempenho do Nordeste. Porque o SISU, para esses cursos altamente competitivos, porque eu acho que em várias métricas, assim, tem umas escolas particulares no Nordeste que preparam para exames, né, no ITA, em vários lugares. Aí, assim, o que é o FRJ e o USP perto desses processos ainda mais seletivos, né? Então, tem todas essas dinâmicas mesmo. A outra coisa que eu vi que era muito interessante, que manda um sinal, eu ouvi falar que abriu uma faculdade de medicina no interior do Nordeste, aí a comunidade ficou toda contente, pensando que ali membros da elite da classe média iam frequentar a universidade e só chegaram... não sou eu falando, tá? Que só chegaram paulistas, eles não falaram num sentido, falaram meio pejorativamente na ocasião. Então eu acho que realmente é uma dimensão e, por exemplo, responde a sua pergunta quando você falou dos pobres ali, da diferença entre os pobres, ali tem uma diferença regional.
porque a cor não se distribui no espaço brasileiro de forma homogênea, né? Então, as regiões mais pobres também são regiões mais pretas e pardas, então, mais negras. Então, tem isso aí realmente, e eu acho que também, aí é o Flávio, menos o Flávio pesquisador, mais o Flávio docente, assim, a gente vendo a coisa da cidade, realmente, assim, ser professor não tem jeito de não pensar. Você toma um café com um aluno, são histórias diárias, né? São histórias sobre acesso, desigualdade, permanência, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu incorporar, mas eu gostaria muito. Sobre a sua pergunta, realmente é o nosso dilema, né? Porque aqui, esse exemplo da expansão americana é o exemplo, assim, das apostilas mesmo, né? E foi relativamente parecido em outros contextos, né? No México, na Argentina, na França, na Alemanha, mas aí, dependendo dos lugares, esses subsistemas, a história deles é muito diferente nos lugares por problemas, questões, por exemplo, do estado de bem-estar social. Então, eu tive na Alemanha conversando com um professor, ele falou assim, era um resultado muito clássico dos estudos falar da rede científica e da rede vocacional, que tem mais de um nível também. E aí é uma tradição, assim, tem uma biblioteca inteira falando que são os mais pobres que vão para os vocacionais, e que isso seria um componente da desigualdade. Só que, pela conformação econômica da Alemanha, a desigualdade desses grupos diminuiu, entre as redes diminuiu, então está um quebra-cabeça lá, não dá mais para ficar na ladainha antiga, então tem situações diferentes. No nosso caso, eu acho que é mais parecido com a situação americana, né? É uma expansão, então tem uma tocando um pouco no que o Murilo fala, eu acho que, assim, tem sinais fortes. Hoje de tarde a gente estava vendo de várias mudanças redistributivas acontecendo ao longo do tempo, mas que de fato elas têm que ser um pouco, aí eu estou falando só de ensino superior, elas têm que ser qualificadas, que elas não acontecem em todos os lugares, né? Mas aqui eu acho que está claro que a gente tem eu acho que abrir uma caixa, assim, de Pandora e fechar ela de novo é meio difícil, porque no mínimo precisa de muita regulação e precisa de muita ciência social e informação para entender o que está acontecendo, né? Porque isso é uma coisa realmente, assim, estudando isso, eu só penso em uma palavra que é bem de experiência, né? Isso aí agora eu vou com os meus colegas economistas. Todo mercado precisa de muita regulação, porque se você precisa viver um processo para saber que ele é ruim ou bom, precisa ter um ente regulador para, pelo menos, te dar uma informação para você fazer uma decisão mais bem informada, né? Na minha opinião, isso não existe no Brasil ainda, porque o banco de dados das taxas de evasão não tem nem 1 ano ou 2 anos. Uma coisa que nos sistemas de informação de outros países é algo muito antigo. Então, eu acho que o padrão é relativamente parecido, mas, assim, de poucos grupos, né? E a incorporação... Então, é esse dilema, né? Eu acho que como professores, como membros, assim, do sistema de ensino, mais educação, acho que a gente sempre tende a achar algo bom, mas qualquer educação, perda de tempo, perda de recurso, endividamento, aí vai ficando complicado. Eu acho que o sistema regulatório tinha que melhorar muito, e o sistema de informações também. Sobre os dados, tem uma iniciativa. Esses dados seguiram protocolos muito rígidos de acesso em Brasília, pelo Adriano, que estava de licença do INEP, ele é servidor do INEP, mas teve acesso seguindo os protocolos, tem os números dos protocolos lá nos artigos, mas isso é uma boa notícia também, o INEP está descentralizando o acesso à informação.
para capilarizar o acesso aos dados identificados em outros locais. A primeira sala foi inaugurada esse ano, chama Sala de Sigilo. A primeira sala foi inaugurada na UFMG e é uma oportunidade muito grande de pesquisa para acessar esses dados. Eu concordo com o Carlos, que é a fronteira aí da pesquisa. Murilo, você faz parte, né, do debate da estratificação educacional, você é referência, está lá nos meus programas, os programas do Carlos. E sobre a sua pergunta, eu já acho que eu já contemplei um pouco, né? Tem essa questão de crescimento. Então, pensando, eu não estou lembrando muito da tipologia, mas basicamente o que esses autores apresentam é isso. Tem sistemas que se diversificam e não, e a solução da desigualdade tipicamente é incorporar populações excluídas em setores menos prestigiados ou que promovem menos retornos econômicos para os estudantes que conseguem concluir. A gente ainda não... Eu não sei. Eu não sei onde que... Eu acho que, dado o peso do EAD e das faculdades voltadas para o lucro, deve ser muito parecido. Mas, de novo, a Alice está mandando sinais, sinais e resultados muito legais, e tem coisas interessantes acontecendo que merecem ser estudadas. E, finalmente, Marta, isso que você falou realmente, enfim, é o primeiro que eu concordo totalmente com essa direção, né? Então, a gente estava falando, por exemplo, dos debates sobre a ação afirmativa. Quando eu trabalhei, por exemplo, no livro que você citou, a gente até produziu resultados em relação a indicadores de fluxo e conclusão, porque realmente não é só o acesso que importa, enfim, eu achei que estava um conforto muito grande. É sempre bom sua opinião ser validada por alguém que você admira, né? E eu acho que essa direção é muito boa. Eu acho que se a gente comparar, de fato, principalmente, se mistura grandes grupos e modalidade, aí é realmente uma máquina de ganhar dinheiro, e foi uma máquina parte dela foi financiada com endividamento dos estudantes e subsídio público, né, porque não precisava de fiador, esse tipo de coisa. Então, mas realmente eu acho que isso tem que ser... a gente tem que prestar atenção enfim, investigar isso e ter métricas que incorporem isso também. Eu tenho aqui, eu tenho esse aqui. Bom, eu não sei, Eduardo, eu acho que você tem toda a razão. A gente tem que... seria ideal desagregar isso mais em vários sentidos. E esses dados, assim, é uma coisa que eu sempre fiquei... A gente não conseguiu fazer, porque é muita coisa. Mas eles têm a informação da escola em que a pessoa estudou, do ensino médio, né? Então a gente poderia identificar a escola, e da universidade que ela eventualmente entrou. Então, essa análise geográfica poderia ser feita, e eu acho que há um desenvolvimento muito importante para ser feito, porque eu acho que a distância aí pode ser um fator, né? Se vê essas coisas do SISU, etc., né? Às vezes, né, a pessoa está perto de um lugar, por isso entra, é mais rica e está perto. Eu acho que essa questão é muito importante, né? E eu acho que tem como estudar ali de uma maneira bem sofisticada até, mas a gente não teve perna para isso. Aí, de novo, eu estou falando, vou até aqui fazer assim, eu acho que nós, nas ciências sociais, aí agora eu vou falar assim para todo mundo aqui, para ver se eu... Né, a gente tem que batalhar para o uso de dados administrativos. Os países europeus estão correndo na frente. Se você for ver as pesquisas que estão sendo feitas na Holanda, que estão sendo feitas na Dinamarca, na Suécia, na Dinamarca você faz um projetinho, vai lá e eles te dão acesso aos dados, e as pessoas estão desenvolvendo trabalhos fantásticos, sabe, sobre efeito de políticas agora de impostos, de tributação na riqueza,
transmissão intergeracional dos ricos, tem coisas assim sendo feitas. E às vezes também, uma coisa que eu acho que tem sido muito feita, né, e os americanos estão correndo atrás, a gente acha que eles estão na frente, mas eles estão atrás desses caras na Europa, tá? Eles estão correndo atrás, né? Tem várias pessoas lá correndo atrás, porque lá é menos concentrado, é mais disperso esses dados, então esses dados são o futuro, acho que, de análise de ciências sociais, sabe? E às vezes também pegar uma parte e fazer uma amostra a partir dos dados, né, administrativos. Acho que tudo isso a gente aqui no Brasil está muito atrasado, né? O acesso aí, por exemplo, a esses dados é muito difícil, entende? Enfim, a gente teve por causa da proximidade com o Adriano, que teve o acesso. O Adriano é o primeiro autor, é o autor. Muitas dessas coisas estão na tese do Adriano, vale a pena ler, eu acho que vai virar livro, né? Defendida na educação aqui na USP. É uma excelente tese, é um excelente trabalho. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é importante de ser dita, né? Agora, eu não sei se o Murilo, eu não sei se eu vou conseguir responder a todas as perguntas, já me embaralhei aqui. Murilo, eu sou um pouco otimista. Eu não sei, eu acho que o Brasil está melhorando. Eu acho isso. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo, entende? De todas as porcarias, tudo horrível, tem desigualdade horrorosa, mas eu acho que o Brasil está melhorando. Entende? Eu mostrei, a mobilidade está aumentando, sei lá, isso nunca fiz muito sucesso com isso, eu fiz de novo esse trabalho agora, porque eu publiquei esse ano. Mas eu acho que o Brasil está melhorando, entende? O Brasil não está piorando, eu acho isso, sinceramente, eu acho que está. Enfim, e uma outra coisa também que eu queria falar, assim, eu não sei se tem a ver com o que a Marta falou, acho que assim, tem que estudar esses outros níveis educacionais e tudo, mas eu acho que a gente também, quando estuda o ensino superior, a gente tem que pensar assim, ele não é tudo a mesma coisa, né? Ele quando você entra para estudar o ensino superior, você está estudando uma coisa que as pessoas demandam coisas diferentes do ensino superior, né? E ele é diversificado. Às vezes a pessoa já tem um emprego e está querendo fazer aquilo para melhorar ali no emprego. Às vezes a pessoa vai para o ensino superior porque quer estudar filosofia, porque gosta daquilo, não é porque quer um emprego, né? Então você tem vários motivos. Eu acho que a diferenciação dentro do sistema de ensino superior ela é natural do sistema, né? Então a gente sempre está pensando aqui na mobilidade, não sei o quê, quais são as vantagens econômicas, mas tem muitos motivos para as pessoas irem para o ensino superior. E aí eu acho que a gente tem que tentar entender quais são esses motivos, né? Às vezes a gente está comparando coisas aqui que são não comparáveis, né? Sei lá, o ensino público, talvez o EAD tenha o seu lugar ali para algumas coisas, mas não para tudo, né? Então tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que isso aí, e de novo, estudar isso desagregadamente seria muito interessante para a gente entender melhor, né? Eu acho que, enfim. Eu não sei se respondi. Muito obrigada a todos, a quem nos acompanhou, quem ficou aqui até o final, mas sobretudo aos nossos dois expositores. Foi uma enorme satisfação contar com a presença de vocês aqui hoje. Obrigada a todos. Tchau, tchau.